Boa noite a todos. Vou compartilhar uma tela aqui. Gostaria de agradecer ao professor Jander o convite. Estou muito feliz em compartilhar com vocês esse momento de aprendizagem para todos nós. Nós vamos dividir as nossas falas em duas partes. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Gama e, em seguida, o professor Cícero vai falar sobre as estratégias de aprendizagem propriamente ditas. Então, o Gama, o Grupo de Apoio em Matemática, já existe há 10 anos na UFPEL e tem o professor Cícero Nastigal como coordenador. Nós somos um grupo de cerca de 10 professores do Departamento de Matemática da UFPEL, que nos unimos, né, pensando, então, em diminuir os índices de reprovação e em frequência dos nossos alunos, né, e auxiliar na aprendizagem matemática desses alunos que têm muitas dificuldades em matemática. Então, nos unimos com esse intuito e também a dificuldade na aprendizagem de cálculo acaba muitas vezes levando o aluno a evadir do próprio curso, né? Porque o cálculo é pré-requisito de várias disciplinas. Então, é um problema bastante sério, tanto na Universidade Federal de Pelotas como em outras universidades do país e do mundo. Então, nós temos um grupo atualmente de 15 bolsistas, que são selecionados através de edital, com prova de seleção. São estudantes de diversos cursos de licenciaturas e engenharias, e são estudantes que já cursaram as disciplinas iniciais de cálculo, né? Desde 2019, então, num contato inicial com o professor Jander e depois com a professora Bianca da matemática, nós contamos atualmente com a participação de 15 professores do IFSU, uma parceria entre duas instituições importantíssimas que vem rendendo aí vários frutos, né? Estamos muito felizes com essa parceria. Bom, as nossas atividades. Em tempos normais, nós temos duas grandes ações. A primeira delas são as monitorias, que ocorrem ao longo do semestre, em diversos campi da universidade, diversos horários, um atendimento individualizado ou em pequenos grupos. E a outra grande ação são as aulas, são os cursos que são ministrados pelos próprios bolsistas, com a presença dos professores do projeto em sala de aula, sempre auxiliando. Então, nós temos o curso preparatório para o cálculo, que ocorre nos recessos acadêmicos, geralmente uma semana antes do início do semestre letivo. As aulas de reforço em cálculo, em geometria analítica e em álgebra linear são encontros de 4 horas, que geralmente são solicitados pelos professores dessas disciplinas. E as atividades de reforço em cálculo, que são cursos de 6 aulas, elas ocorriam aos sábados pela manhã ou pela tarde, são 2 aulas por sábado. Vários estudantes do IFSU já participaram dessas atividades no ano passado. Todas as atividades são certificadas. Então, o aluno que participar 75% das aulas desses cursos de reforço em cálculo, eles recebem um certificado de 12 horas. Nós oferecemos 6 cursos, um de matemática básica, 2 de funções, um de limites, um de derivadas e um de integrais. Com a pandemia, os professores fizeram uma força-tarefa para gravar esses cursos em videoaulas. E desde junho nós estamos oferecendo esses cursos totalmente na forma remota.
Então, os estudantes, eles se inscrevem na página do projeto, assistem às videoaulas que estão no canal do YouTube do Projeto Gama, fazem os exercícios e podem tirar as dúvidas, pedir auxílio aos bolsistas, também de forma virtual, tanto num grupo fechado do Facebook, quanto num grupo de WhatsApp, onde os professores do projeto também fazem parte desses grupos para auxiliar. Eles respondem um questionário para contabilizar a presença e, se atingirem 75% de presença, recebem um certificado de 12 horas. Nessa modalidade, esse ano, nós também tivemos participação de vários estudantes do IFE. Então, aqui nós temos a página do Gama, que eu vou mostrar em seguida, o canal do Gama no YouTube, onde estão as videoaulas, os cursos e várias outras também. Convido a todas e a todos a se inscreverem no canal para saberem das novas videoaulas que estão sendo gravadas. E aqui a gente tem o e-mail do projeto, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira nos contatar, pode, por favor, pelo e-mail nos contatar. Então, aqui nós temos a página do Projeto Gama. Aqui, então, são informadas as novas turmas dos cursos, as inscrições são feitas através aqui da página, como eu já falei, e aqui a gente tem, então, as novas turmas. A última oferta foi feita na segunda-feira, agora dia 31, onde está sendo oferecido um curso de limites, um de derivadas e um de integrais. Aqui, então, nós temos todas as informações sobre o projeto, aqui na aba monitorias, e aqui nas abas, então, todas as informações sobre o projeto, né? Desde aqui, em tempos normais, a gente tem a tabela de horários aqui de monitorias, aqui nesta aba um formulário, que depois o professor Cícero vai falar na apresentação dele também, com várias fórmulas importantes para a disciplina de cálculo. Aqui no histórico a gente tem um levantamento de dados dos alunos que participam do projeto, se eles são aprovados ou reprovados, qual o percentual nas disciplinas de cálculo. E aqui, clicando em videoaulas, a gente tem aqueles 6 cursos que eu havia falado, e clicando aqui, por exemplo, em funções, a gente tem o material, né, em PDF, com o conteúdo das aulas e com listas de exercícios. E aqui, então, um link para o canal do YouTube, onde as videoaulas estão separadas por aula do curso, tá? Então, aqui é o nosso canal do YouTube, né, do Projeto Gama, onde tem todas as nossas videoaulas. Clicando aqui em playlist, a gente tem, então, os assuntos separados. Por exemplo, aqui nós temos o curso de integrais, curso de derivadas, limites, funções. E além dos 6 cursos completos, nós temos aqui playlists somente de exercícios. Então, aqui listas de exercícios de limites, listas de exercícios de derivadas. Então, por estas listas, os alunos podem estudar também, né? Sempre procurar os exercícios ali para tirarem dúvidas, estudarem. Então, novamente aqui o nosso e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, agradeço novamente a oportunidade e fico à disposição para as perguntas depois.
Certo? Todos estão me ouvindo? Tá bem. Bom, então, eu também gostaria de agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui nessa noite conversando sobre um tema que a gente considera tão importante, tendo a oportunidade de apresentar o projeto Gama, né, para o curso de Engenharia Química do IFSU, e contando com a presença de tantas pessoas queridas, tantas pessoas conhecidas, e agradecer especialmente ao professor Jander, que disponibilizou esse espaço, né, que pensou esse espaço e que demonstra, né, pelo pouco tempo que eu conheço do professor Jander, já, né, tenho percebido a preocupação toda que ele tem em coordenar bem o curso e poder contribuir com novas ações para o IFSU. Então, eu gostaria de dizer que a nossa fala, né, eu vou tentar não avançar muito também no tempo, né, eu comecei a organizar o material para a fala de hoje, comecei a escrever e, de repente, eu estava em 15 páginas já. Então, eu fiz um resumo agora dessas 15 páginas, porque tem muita coisa interessante para falar sobre isso, para a gente tentar não extrapolar um pouco o tempo, porque a parte mais interessante, eu entendo que é a parte onde a gente vai interagir, né, e conversar um pouco mais. Bom, eu e a professora Rejane, né, como é que nós, gostaria primeiramente de dizer, então, como é que a gente chegou até essa ideia de falar um pouco sobre estratégias de aprendizagem, né? Tanto eu quanto a professora Rejane, a gente tem uma longa trajetória com o estudo, né, como alunos de matemática. Eu tenho doutorado em matemática e a professora Rejane doutorado em engenharia mecânica, então a gente passou boa parte da nossa vida, digamos assim, como estudantes, fazendo disciplinas de matemática, né? Aí se vão talvez uns 20 anos, mais ou menos, envolvidos com o estudo, né, de matemática, né, colocando aí o período, né, do ensino fundamental, médio, a graduação, o mestrado e o doutorado. Então, ao longo desse tempo todo, como alunos, né, de matemática, a gente desenvolveu, né, várias estratégias de aprendizagem em matemática e a gente observou também, ao longo dessa caminhada, muitos colegas nossos que usavam diversas estratégias para aprender matemática. E agora, como professores, né, há aproximadamente 10 anos, a gente atua já no Departamento de Matemática e Estatística, e a gente tem também atuado no Projeto Gama, paralelamente, e o Projeto Gama é uma espécie de, digamos assim, de linha de frente, né, digamos assim, para acolher os alunos ingressantes na UFPEL, já nesse período todo, né, que a gente tem o projeto, e agora, ultimamente, também a gente tem a possibilidade de estender o Projeto Gama com ações de extensão para a comunidade externa, e com essa possibilidade a gente se aproximou, né, do IFSU, vários alunos do IFSU já participaram de atividades do Gama, e vários professores também participam do Gama atualmente, então isso nos deixa muito contentes. Alunos de outras instituições têm participado do Gama, então a gente está em contato permanente, digamos assim, com esse público que ingressa na universidade e que ingressa especialmente em cursos de matemática, física, química, engenharia, de um modo geral. Então a gente está muito próximo dessa realidade, né, das dificuldades que os alunos enfrentam. Então, a partir daí, a gente pensou em organizar essa apresentação como uma forma de compartilhar, né, com esses alunos ingressantes. Então, a nossa fala vai ser dirigida para os alunos, especialmente para os alunos, para os graduandos que estão assistindo, né, compartilhar um pouco das nossas experiências, do que a gente tem percebido e algumas coisas que a gente acha extremamente importantes para alguém que está entrando na universidade. Então, foi nesse sentido que a gente pensou em falar sobre esse tema. Claro que o processo de ensino e aprendizagem é um processo extremamente complexo, né, que tem inúmeras variáveis envolvidas, né, então a gente não tem, claro, a pretensão de abordar em toda a sua complexidade. A gente vai chamar a atenção para alguns pontos que a gente considera importantes. Certo? Então, gostaria de começar aqui com uma
uma imagem que retrata muito bem uma percepção que eu tive quando ingressei no curso de licenciatura em matemática. E que eu percebo que eu entendo que essa percepção ainda permanece até hoje com os alunos ingressantes, né? E a gente no ensino médio, às vezes a gente tem um desempenho bom em matemática, então a gente pensa, então eu vou fazer engenharia, vou fazer matemática, vou fazer física, química, e a gente chega na universidade ou num curso de graduação, por exemplo, os cursos de graduação do IFSU, né? E às vezes a gente tem aquele impacto, né? Aquele primeiro impacto com a forma digamos assim, a proposta da universidade, né, que é uma proposta um pouco diferente do ensino médio, que exige outras habilidades dos alunos, outras competências, e que exige principalmente mais autonomia dos alunos em relação à sua aprendizagem. Então, a gente chega e pensa assim, né, o meu desempenho em matemática era ótimo no ensino médio, mas agora, o que está acontecendo, né? Será que a forma com que eu estudava no ensino médio e que sempre deu certo agora não funciona? Eu percebo que o tempo passou desde o meu ingresso como aluno da universidade, né, já se vão aí mais de 20 anos, mas essa problemática, ela permanece. Talvez, inclusive, essa problemática seja, né, esse ponto seja tão antigo quanto a própria, né, história, digamos assim, da universidade, né? Então, esse é um ponto chave, digamos assim, para começar essa conversa, essa dificuldade inicial. Então, e antes de entrar especificamente nas estratégias de aprendizagem, né, estratégias mais pontuais, mais específicas, eu gostaria de chamar a atenção para alguns processos extremamente importantes, que eu considero extremamente importantes para quem está ingressando, né? Que são, assim como nas nossas aprendizagens, né, ocorre de uma forma muito similar nos nossos novos projetos que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Uma coisa central, né, seria o estabelecimento de objetivos, né, objetivos de aprendizagem. Depois dos objetivos, o planejamento de estudos, do planejamento, o monitoramento da aprendizagem e, por fim, a avaliação da aprendizagem. Por que esses pontos são importantes, né? Eu destaquei no começo da apresentação. Os objetivos ou metas, digamos assim, né, que são, digamos, objetivos maiores, eles são extremamente importantes, né, que a gente tenha consciência, digamos assim, de quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, né? Esses objetivos podem ser grandes objetivos ou objetivos mais de curto prazo, né? Mas é importante que eu estabeleça esses objetivos, né? E objetivos também de aprendizagem. E esses objetivos, eles têm um poder muito grande de nos mobilizarmos, mobilizar a nossa motivação, né? Por exemplo, nos colocar, né, mobilizar os nossos comportamentos, né, direcionar os nossos comportamentos. Vou citar alguns exemplos de alguns objetivos, né? Por exemplo, se eu penso que daqui a 4 anos eu gostaria de estar já formado no curso de engenharia química, vamos supor. Então, essa é uma meta que eu tenho para daqui a 4 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 2 anos, dependendo do estágio que cada um está, né? Então, esse seria um grande objetivo, uma grande meta, né? E por ser uma grande meta, ela pode ser, então, quem sabe, fatiada em pequenos objetivos menores. Se eu quero estar formado daqui a 4 anos, por exemplo, né, o que eu posso fazer esse ano para alcançar esse objetivo? Né, o que eu posso fazer esse semestre, o que eu posso fazer esse mês, o que eu posso fazer essa semana, né, para ir me aproximando desse objetivo maior que eu tracei, dessa meta, né? Se daqui a 4 anos, por exemplo, eu quero estar ingressando num curso de mestrado, quero seguir a carreira acadêmica, né, como é que eu posso chegar até lá, né, estabelecendo objetivos menores? Ou se eu quero, daqui a 2 anos, 3 anos, conseguir um estágio, por exemplo, por onde eu vou caminhar, né, para chegar nesse objetivo. Então,
o próximo item que eu destaquei seria o planejamento desses objetivos, né? No momento que você estabelece um objetivo, e daí eu só frisaria que não basta também só estabelecer objetivo, é preciso se comprometer, né, com este objetivo que você estabeleceu, né? Você faz a parte daí para fazer um planejamento para alcançar esse seu objetivo. Então, na fase de planejamento é muito importante que a gente utilize uma característica que nós, seres humanos, temos, que é de antecipação de consequências, né? No momento que eu estou fazendo um planejamento para alcançar os meus objetivos, é muito importante, né, que eu consiga visualizar vários cenários possíveis para auxiliar na minha tomada de decisões, né, para fazer o planejamento. Eu identifique, por exemplo, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, né, as minhas facilidades, as minhas dificuldades, as minhas lacunas de aprendizagem, por exemplo. Então, vamos pegar um outro exemplo de um objetivo um pouco menor, digamos assim, né? Por exemplo, meu objetivo é ter um bom desempenho na próxima prova de cálculo, vamos supor, né? Já que a gente está falando em estratégias de aprendizagem para matemática. Embora muitas dessas estratégias são comuns a diversas outras disciplinas, né? Mas eu quero, então, ter um bom desempenho na minha próxima prova de cálculo. Qual vai ser o meu planejamento? Qual vai ser o meu planejamento para alcançar esse objetivo, né? Vamos supor que o professor de cálculo disponibilizou, né, sugeriu 5 listas de exercício e a prova será daqui a 3 semanas, por exemplo. Então, como é que eu vou me programar ao longo do tempo para estar preparado para essa prova de cálculo daqui a 3 semanas? Se ela tem 5 listas de exercício, por exemplo, eu posso pensar em fazer 2 listas nessa semana, mais 2 na próxima, deixo a 3ª semana para a última lista e para revisar os conteúdos, por exemplo, né? Então, essa é uma parte importantíssima, né, que haja esse planejamento de estudos para alcançar os nossos objetivos. Se o meu planejamento, por exemplo, é daqui a 4 anos estar formado, né, como eu também dei como exemplo, então, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou me planejar ao longo desse semestre, né? Daí eu destaco uma coisa que eu acho importantíssima, que é o momento da matrícula, também quando a gente está na graduação, né, na troca de semestres, que eu vou fazer a matrícula para o próximo semestre. Este também é um momento muito importante de planejamento, porque às vezes os alunos vêm me mostrar, né, suas grades de horários, por exemplo, e a gente percebe que o aluno planejou a sua matrícula, mas ele deixou pouquíssimos espaços, pouquíssimas lacunas para fazer o estudo extraclasse, por exemplo, né? Ou então, se tu tem 2 disciplinas, tu vai escolher entre 2 disciplinas, uma delas é oferecida anualmente apenas e a outra é oferecida semestralmente, e tu acaba escolhendo aquela que é oferecida semestralmente, sendo que a outra, né, que é oferecida anualmente, vai ser oferecida só daqui a 1 ano, então, né? Então, essas questões todas, né, de planejamento são muito importantes, eu acho. Nesse ponto específico, os coordenadores de curso podem ajudar muito, né, para que você faça o seu planejamento de estudos. Geralmente, o coordenador de curso ele tem uma visão bastante completa do projeto pedagógico do curso, do fluxograma, né? Então, procurar os coordenadores de curso no momento da matrícula, eu considero algo extremamente importante. Conversar com colegas que já estão mais avançados no curso, também eu considero muito importante, porque eles também já têm uma visão, né, das disciplinas, da dificuldade das disciplinas, até para você estabelecer a quantidade de disciplinas para fazer num determinado semestre. Bom, sobre planejamento eu gostaria de falar isso, né, sobre o monitoramento da aprendizagem, né. Bom, o monitoramento da aprendizagem é um processo, deve ser um processo contínuo, né? Então, na medida em que você vai colocar em prática o seu planejamento, é muito importante que você faça simultaneamente um monitoramento desse planejamento. Por exemplo, vamos voltar para o caso da nossa prova de cálculo daqui a 3 semanas.
você colocou em prática o seu planejamento, né? Vamos supor que era realizar 2 listas de exercício, né? Estou citando esse exemplo das listas de exercício porque é muito comum isso, né? Nas disciplinas de cálculo que sejam propostas listas de exercício para os alunos se prepararem para as avaliações, e geralmente essas avaliações são provas, tá bem? Então, estou tomando isso como exemplo. Então, você fez um planejamento de estudar 2 listas de exercício essa semana, 2 na próxima, e a terceira deixar para fazer, na terceira semana, fazer a terceira lista e realizar a revisão para a prova. Ao longo da primeira semana, né, você já pode ir monitorando como está acontecendo essa sua aprendizagem. Né, se você vai conseguir dar conta de realizar as 2 listas nesta semana, ou se você não vai conseguir, você pode daí automaticamente já ir adequando o seu planejamento, né? Mas é muito importante que você faça simultaneamente esse planejamento. Esperar até o dia da prova para rever o seu planejamento pode não ser uma boa opção, né? Ao longo do processo, a gente pode já fazendo essa avaliação, esse monitoramento e fazendo os ajustes. E, por último, a avaliação da aprendizagem. Na verdade, assim, é autoavaliação, automonitoramento, né? Tudo é auto aqui porque é o próprio aluno que vai fazendo esse monitoramento, essa avaliação da aprendizagem. Então, por exemplo, se ao final do processo, né, nesse exemplo da prova de cálculo, por exemplo, você chegou, realizou a prova, né, e você percebeu que você alcançou o seu objetivo, né, de se preparar bem para aquela avaliação. Ótimo, né? Mas se você não conseguiu alcançar o seu objetivo, o objetivo que você tinha traçado, é muito importante, então, fazer uma autoavaliação do processo como um todo, né? Saber se o tempo foi suficiente, por exemplo, para se preparar para aquela prova, para aquela avaliação. O local de estudo foi adequado, né? Estava adequado para que a aprendizagem fosse favorecida. Algo interferiu na sua atenção, por exemplo, né? Esses são itens importantes, né, de serem avaliados também. E no momento que você faz a avaliação, a autoavaliação da sua aprendizagem, claro que isso vai interferir nos próximos objetivos que você vai traçar, nos próximos planejamentos, nos monitoramentos. Então, é um processo cíclico, né? A gente pode perceber que é um processo cíclico. Uma coisa vai implicando na outra. E entrando agora mais especificamente, mais pontualmente, em algumas estratégias de aprendizagem que a gente gostaria de ressaltar, a gestão do tempo, eu coloquei como primeira estratégia aqui, porque eu considero, né, uma estratégia importantíssima, né, saber gerir o próprio tempo. Vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa que consegue ter controle, ela começa a ter controle sobre a sua própria vida quando ela começa a ter controle sobre o seu próprio tempo, né? E quando se fala numa graduação onde a gente tem uma grande quantidade de disciplinas, geralmente nos primeiros semestres, 6, 7 disciplinas, fazer essa gestão do tempo, a gestão dos estudos, pode ser uma estratégia muito, muito interessante, né? Muito importante. E daí, certamente, vocês se depararão com alguns casos, né? Alguns alunos dos cursos de graduação, né? Que têm diversos compromissos além da graduação, né? Muitas vezes trabalham, muitas vezes têm família, têm filhos, se envolvem em diversas atividades. Então, nesses casos, claro, a gestão do tempo se torna ainda mais importante, né? E eu tenho diversos alunos meus lá da matemática que mesmo tendo uma rotina tão completa, assim, tão recheada de atividades, trabalham, às vezes têm 2 empregos para se manterem e fazem um curso noturno, têm família, têm filhos, e esses alunos muitas vezes avançam muito bem nos seus cursos, né? Se formam, vários deles, né, que eu tive contato já estão formados,
Então, você pensa, como é que ele conseguiu gerenciar tudo isso, né, ao mesmo tempo e ainda fazer uma graduação, né, passar pelas mesmas avaliações, pelas mesmas disciplinas que todos os outros alunos. Então, muito provavelmente, essas pessoas, elas conseguiram fazer uma gestão muito boa do seu tempo, né. Desculpa. Em contrapartida, às vezes, alguns alunos me procuram e dizem, olha, professor, eu tenho muito tempo disponível, eu praticamente não tenho compromissos fora da faculdade, eu tenho alguém que faz a minha comida para mim, eu tenho alguém que me sustenta, eu tenho alguém que limpa a casa para mim, eu tenho que me concentrar só com o estudo e parece que eu estou sempre sem tempo. É claro que isso pode ter diversas explicações, né, diversos fatores interferindo, mas quem sabe a gestão do tempo possa ajudar também para que você possa perceber onde está sendo utilizado o seu tempo, né? Então, a gestão do tempo me parece algo extremamente importante, especialmente para quem está ingressando na universidade. Então, uma estratégia seria, né, que a gente poderia colocar para você, sugerir para você, seria a organização de uma agenda semanal de atividades, né? Já no começo do semestre, você consegue ter uma visão de quais são os horários que você vai ter com aulas, vão estar ocupados com aulas, e quais são os horários, as lacunas no seu horário que você vai poder utilizar para outras atividades, incluindo aí o estudo extraclasse, por exemplo, né? Então, esse tipo de atividade, né, ter essa agenda semanal, ele permite que você tenha uma visão mais geral, mais ampla, né, da disponibilidade que você tem para se dedicar aos seus estudos. E essa agenda, ela pode ser, né, como ela é semanal, ela pode e deve ser atualizada semanalmente. Então, porque isso muda, né, é dinâmico de uma semana para outra. Em alguma semana você vai ter, por exemplo, uma reunião com um grupo de estudos, né, num determinado horário que não vai acontecer na próxima semana. Então, semanalmente você pode reorganizar essa agenda e refazê-la, né. Talvez uma boa sugestão aí seja sempre o domingo à noite, por exemplo, né? Domingo à noite me parece um bom horário para fazer a reorganização dessa agenda, naqueles 20 minutos antes de dormir, né? Você pode pegar a sua agenda da semana anterior e refazer a agenda para a próxima semana, inclusive fazer uma avaliação da agenda da semana anterior, né? O que deu certo, o que você conseguiu implementar, o que não conseguiu, faltou alguma coisa, né? Isso me parece extremamente importante. Uma outra agenda, né, que seria uma agenda específica para entrega de atividades, provas, avaliações de um modo geral. Organizar isso tudo em um único local, né? Todas as disciplinas que você tem, as datas de entregas de trabalho, os conteúdos dos trabalhos. Esse tipo de agenda, ele te ajuda, né, a organizar a agenda semanal e, além disso, impede, por exemplo, né, ou pelo menos ajuda para que não sejam marcadas muitas avaliações num curto espaço de tempo, né? Por exemplo, se você tem o hábito, né, de anotar em locais separados, no caderno de cálculo você anota ali as informações e datas de avaliações de cálculo, no caderno de física, no caderno de química, as avaliações de química, por exemplo. Isso pode, primeiro, que vai tomar um tempo maior para você reunir essas informações se for necessário, e segundo, né, por exemplo, se você está numa aula de cálculo e a turma está combinando o dia da avaliação de cálculo, você vai lá, daí o professor agenda o dia da avaliação e você não está com o seu caderno de física. Talvez a turma de cálculo não tenha ninguém em comum com a turma de física. Então, você chega em casa, olha nas datas lá do caderno que estão no caderno de física e você vai perceber que ficaram agendadas 2 provas, né, para o mesmo dia. Isso não é proibido que aconteça, né? Cada disciplina tem o seu horário, mas é um trabalho grande para um curto espaço de tempo. Numa mesma noite, por exemplo, numa mesma manhã, ter 2 provas de disciplinas que são sabidamente bastante
assim, pesadas, né, que tem bastante conteúdo para estudar. Então, quando você organiza isso num local só, talvez você consiga, naquele momento, né, que está sendo agendada a prova de cálculo, já tentar não deixar que coincidam, né, no mesmo dia, 2, 3, 4 provas. Às vezes é possível, mas para isso a gente precisa, né, ter isso reunido em um único local. Bom, para encerrar, né, a questão da gestão do tempo, depois a gente pode conversar mais sobre isso, a gente está trazendo alguns elementos aqui, mas a gente vai, com certeza, discutir mais e conversar mais depois com vocês. Mas a gestão do tempo, ela vai permitir gerir melhor esse tempo, vai permitir que você possa também se dedicar mais a outras atividades que você considera importantes, né? Por exemplo, praticar esportes, ou ter mais tempo com a sua família, ou participar mais de uma rede social, assistir uma série, assistir um filme, né? Gerindo melhor o seu tempo, você consegue, provavelmente, muito provavelmente, encaixar horários onde você pode fazer coisas que vão te dar mais prazer, sem aquela culpa, digamos assim, de pensar, puxa, eu estou aqui assistindo esse filme que eu gostaria de assistir, essa série, mas eu sei que a minha lista de cálculo está toda parada lá porque eu não consegui avançar essa semana e eu tenho prova na semana que vem. Isso tudo vai gerando uma série desencadeando uma série de processos que vão dificultar certamente logo mais, né? Bom, uma outra estratégia que me parece muito importante, né, são as anotações durante a aula. Anotar durante a aula, ter este hábito, né? Daí provavelmente vocês vão lembrar, né, de algum colega de vocês do ensino médio, né, e era aquele colega que não tinha caderno, não tinha caneta, ele chegava na sala de aula e simplesmente ia assistir a aula, né, não levava nada, não anotava nada, e se saía bem nas avaliações, né? Isso acontece, eu tive colegas assim no ensino médio, né? Mas na universidade eu garanto que esse tipo de situação vai ser muito pouco frequente. Na verdade, eu não conheço pessoas assim, né? Principalmente no que diz respeito à última característica desse personagem, né? Que é o bom desempenho, digamos assim. Então, anotar é muito importante. Nem tudo aquilo que o professor nem tudo aquilo que é importante numa aula está escrito no quadro, né? Às vezes o professor faz uma observação durante a aula, complementa com alguma informação importante, mas não vai para o quadro. Então, é muito importante ter o hábito de anotar durante as aulas de matemática, anotar o máximo possível. E anotar, o hábito de fazer anotações durante a aula, ele tem uma dupla funcionalidade, digamos assim, né? Como processo, né, de aprendizagem, porque ele te ajuda a te manter mais focado na aula, na explicação, né, do professor. De novo, eu estou tomando como base aqui uma aula tradicional de cálculo, digamos assim, uma aula expositiva, né, que o professor vai lá e dá a aula, né, para a turma. Então, estou tomando essa base porque é o modelo predominante de aulas de cálculo que a gente tem, né? Então, as anotações, elas têm funções como processo e como produto, né? Como processo, porque ela te ajuda a te manter mais focado na explicação do professor durante a aula, a pegar o fio condutor, digamos assim, da explicação, né? Se manter o mais focado possível. E como produto, porque depois da aula você vai ter ali as suas anotações sobre a explicação do professor para poder complementar e estudar, né? E as anotações, elas são sempre muito particulares, né? Muito do indivíduo, porque aquilo que tu considera importante de observar no teu caderno talvez não vai ser o mesmo que o teu colega considerou importante, né? Talvez alguma coisa que para você era novidade, para ele, pela trajetória que ele tem, já era algo totalmente evidente, e o contrário também acontece. Então, às vezes, fazer uma cópia do caderno do seu colega, ou tirar uma foto do quadro do professor, por exemplo,
não representa o mesmo do que você fazer as suas próprias anotações durante a aula. Bom, depois de fazer as anotações, né, que você achou interessante durante a aula, é muito importante, eu considero muito importante, principalmente quando se estuda matemática, revisar essas anotações e complementar as informações que foram dadas em aula. Então, no mesmo dia, por exemplo, se for possível, você pode pegar essas anotações que você fez e complementar isso com informações que você obtém na internet ou em algum livro de cálculo, alguma coisa que você não entendeu muito bem, complementar isso. Eu, por exemplo, quando fui aluno de cálculo 1, né, e foi um grande impacto para mim o cálculo 1, eu tinha o hábito de fazer isso, né, completar as anotações de sala de aula, porque o professor que estava ministrando o cálculo, ele ministrava uma aula muito boa, só que ele ministrava aquela disciplina já há vários anos, então muitas passagens ele fazia assim automaticamente e dava saltos na resolução dos problemas que ele estava apresentando, nas demonstrações, nos exercícios que ele resolvia no quadro, ele dava alguns saltos de simplificações que ele fazia automaticamente que para ele eram evidentes, só que para mim, como aluno ingressante, não eram tão evidentes assim. Então, eu complementava isso, né? Eu pegava a explicação dele e depois, com toda a calma, eu ia preenchendo aquelas lacunas, né? Aqueles saltos que ele tinha dado durante a aula. Às vezes era uma expressão gigantesca, com várias letras, vários números, e ele, de um passo para o outro, chegava num 5x, por exemplo. Né? Então, eu ficava pensando, como é que ele fez isso? E vai fazer mais vezes, provavelmente, né, ao longo do semestre. Então, é muito importante, usava, né, vários recursos algébricos e aritméticos de simplificações, né, e com o tempo eu fui entendendo, então, como é que ele fazia aquelas simplificações tão rápidas, e isso começou a fazer mais sentido para mim, justamente porque eu complementava essas informações depois da aula. Então, essa frase para mim também eu acho muito importante, né, que a aula do professor é o ponto de partida para as novas aprendizagens e não o ponto de chegada. Porque, às vezes, né, já na época que eu era aluno, né, e hoje a gente ouve, às vezes, alguns estudantes falarem isso, né, que, inclusive, por coincidência, no final do ano passado, eu ouvi na fila do restaurante universitário do nosso RU, lá do campus Capão do Leão, 2 estudantes conversando, e um deles falou assim, olha, nem adianta ir na aula do professor fulano lá, porque eu fui em todas as aulas, 100% de presença, e reprovei, né? Então, eu fiquei pensando que, provavelmente, esse estudante, ele tem a compreensão de que a aula é o ponto máximo, digamos assim, é o ponto de chegada da aprendizagem, né? Se ele foi na aula, ele chegou no ponto final, né? Mas, na verdade, a aula é o ponto de partida, é o momento que vão ser apresentadas algumas ideias novas, e a partir dali é que a gente vai complementando e compreendendo, né, o que o professor tá nos apresentando ali na aula de cálculo, né, na aula de matemática. Uma outra estratégia que pode ser muito importante é a organização, né, e a transformação da informação que a gente está, conteúdo que a gente está estudando, né, de uma maneira que faça mais sentido para a gente. Então, fazer resumos, por exemplo, anotar, como eu já falei, sublinhar, né, às vezes você está estudando um texto, né, e fazer, sublinhar, destacar coisas nesse texto pode ser uma boa estratégia de aprendizagem, não só para matemática, para várias outras disciplinas. Na verdade, várias estratégias que a gente está trazendo aqui, elas podem ser estendidas para qualquer outra disciplina, né? Um ou outro ponto que vai ser específico para as aulas de matemática, mas elas facilmente podem ser estendidas para quaisquer outras disciplinas. Fazer esquemas, né?
organizar, inserir exemplos, né? Tudo isso pode ajudar a transformar essa informação de tal maneira que ela faça mais sentido para você. Bom, e em particular, né, agora sim falando mais em matemática mesmo, é muito importante que haja um esforço, né, que se dedique um tempo, né, e que se insista nisso, em compreender de uma maneira um pouco mais profunda os resultados matemáticos que são estudados, né? Especialmente vamos focar na disciplina de cálculo, por exemplo, que se vocês ainda não fizeram, certamente farão 1, 2, 3 disciplinas de cálculo ao longo do curso, muito provavelmente. Então, investir tempo e esforço na compreensão mais profunda dos resultados matemáticos, não só das fórmulas prontas, né, acabadas, mas por que aquela fórmula funciona, por que ela é verdadeira. Isso certamente é um investimento importante, para que em certos exemplos, em certos problemas matemáticos que você vai resolver, né, isso pode ser fundamental para você compreender melhor o que está em jogo ali naquele problema, encaixar melhor as informações que foram dadas, tentar compreender, então, a lógica que garante cada resultado matemático que você está abordando, digamos assim, considerando, né, aprendendo. Uma outra estratégia importante para resolver uma lista de exercícios de cálculo, por exemplo, né, o professor deu uma lista lá de 20 exercícios. Então, daí você resolve os 3 primeiros e você percebe que tem um padrão de resolução naqueles 3 primeiros. Daí o quarto já não tem o mesmo padrão, é um exercício diferente. Os 3 primeiros também não eram exercícios exatamente iguais, mas eles tinham um padrão. As ferramentas utilizadas, por exemplo, eram muito similares, né? Os conteúdos que você utilizou para resolver aquele problema, aquele exercício, eram próximos, né? Já no quarto exercício mudou, né, um pouco o enfoque. Mas esse enfoque vai continuar no quinto, no sexto, no sétimo exercício. Então, quem sabe ao resolver a lista, né, você pode, paralelamente à resolução dessa lista, destacar quais são as ferramentas que você está utilizando em cada exercício para identificar esses padrões de resolução. Porque isso pode ser extremamente importante para que você tenha uma visão mais ampla do conteúdo e também depois para fazer as revisões para a prova, né? Na hora de revisar para a prova, talvez você não precise, você tinha 5 listas de exercícios, cada uma com 20 exercícios, então você tem 100 exercícios de cálculo para estudar para a prova, para revisar para a prova depois de fazer os exercícios, né? A revisão também é muito importante. Então, se você identificou quais são as principais ferramentas, fez um resuminho de cada exercício ao lado do próprio exercício, você vai identificar esses padrões e vai ser muito mais rápido de fazer uma revisão de uma lista, por exemplo, inteira, né, para se preparar para a sua prova. E depois de compreender bem os resultados matemáticos, também é muito importante reunir esses resultados em locais que sejam também de fácil acesso, para que você acesse sempre que for necessário, né, de uma maneira rápida. Então, por exemplo, organizar formulários, resumos e formulários, né? Nós, por exemplo, no Projeto Gama, a gente tem já um formulário que a gente utiliza há algum tempo, ele está disponível na página do Projeto Gama, na aba Materiais Didáticos. Mas você mesmo pode organizar o seu formulário com informações que você acha importante, né? Depois inclusive também memorizar as fórmulas mais utilizadas, né? A memorização ela é muito ruim quando você memoriza uma fórmula sem compreender, de fato, o que está acontecendo ali, as justificativas do porquê daquela fórmula, por exemplo, né? Mas no momento que você compreendeu isso,
a memorização, ela te ajuda a otimizar o tempo, inclusive na hora da prova, né? Se você já memorizou uma ou outra fórmula, isso pode permitir que você resolva algumas questões mais rapidamente e sobre mais tempo na hora da avaliação para resolver outras questões que talvez você não teria tempo se não tivesse já memorizado, por exemplo, né? Bom, e importante também, né, um recurso importante que, na minha opinião, pode ser utilizado é revisar as anotações antes da próxima aula, né? Então, essa revisão das anotações que você fez, ela deixa o terreno pronto, digamos assim, antes da próxima aula para as próximas aprendizagens. Então, as aulas de cálculo, elas costumam ser sequenciais. Então, você precisa ter compreendido, né, a aula anterior para que você possa compreender bem a próxima aula. Então, às vezes, tem aula de cálculo segunda, quarta e sexta, por exemplo, né? Pensando agora num modelo mais tradicional de disciplina de cálculo. Então, você foi na aula de segunda, daí você abandonou lá o seu caderno com as suas anotações e não olhou mais. Daí chega na aula de quarta, né? Muito pouco daquilo que você estudou na segunda-feira você vai conseguir resgatar para associar com as novas aprendizagens da aula de quarta-feira. Então, e essa revisão, ela não precisa ser uma revisão muito completa, nem sempre a gente vai conseguir fazer uma revisão completa, né? Às vezes uma revisão de 10 minutos antes da próxima aula, no próprio deslocamento até a sala de aula, né? Ou durante um horário de intervalo, você consegue fazer uma revisão rápida e já recapitular o que foi trabalhado antes para continuar na próxima aula de cálculo, né? Durante um semestre, talvez a gente tenha aí 30, 40 aulas teóricas de cálculo, e se essas aulas são todas sequenciais e se você não faz esse tipo de planejamento, talvez seja muito difícil de você compreender a aula, né? Então, você está lá apenas presente na aula, mas você não está conseguindo acompanhar o raciocínio, né? O fio condutor daquela aula. Bom, uma coisa algo que também é muito comum, né, especialmente nos dias de hoje, eu percebo isso, né, em sala de aula, é o cuidado que se deve ter, né, e isso também é uma estratégia de aprendizagem, o cuidado que a gente tem que ter com as distrações, né, num dos livros que eu li para preparar essa apresentação, né, o autor chama de distratores de estimação, que são aquelas coisas que vão roubando a nossa atenção constantemente, mas que a gente muitas vezes não consegue se desapegar totalmente, né, desses recursos. Por exemplo, as redes sociais, os aplicativos de trocas de mensagens, né, ao longo de uma aula, de uma tarde de estudos, vamos supor, né? Você se programa para estudar cálculo na quarta-feira à tarde. Ao longo de uma hora, né? Quantas vezes você interrompeu o seu estudo, o raciocínio que você estava fazendo, para olhar uma mensagem numa rede social, por exemplo, né? Ou para ler uma mensagem num aplicativo de troca de mensagens, ou para tentar procurar por alguma notícia, ou para conversar com alguém que está sentado na mesa do lado, e essa conversa às vezes se estende muito, né? Matemática, principalmente, às vezes, a gente faz raciocínios muito longos para resolver um problema matemático. Se no ensino médio, às vezes em 2, 3 linhas a gente resolvia um exercício, nas disciplinas de cálculo, às vezes, vai uma página, vai 2 páginas de resolução. Então, imaginem, a cada 5 minutos a gente dá uma paradinha para acessar uma rede social, por exemplo, né? E essa é algo que eu gostaria de chamar a atenção, porque nos dias de hoje, principalmente,
é muito comum, né? Mas não somente isso, né? Por exemplo, a imaginação desenfreada, né? A gente não consegue estar com alguma coisa que te absorve muito a tua concentração, e daí a cada momento o teu pensamento tá fugindo ali tu não está conseguindo focar na tua tarefa, né? A preocupação exagerada, as conversas paralelas, as saídas extras, né? A manutenção do foco e do esforço na tarefa é extremamente importante. Então, um outro ponto que gostaria de destacar. O ambiente de estudo também eu considero fundamental. O ambiente de estudo físico e social, né, ele pode favorecer ou atrapalhar os seus estudos. Por exemplo, é muito comum, né, que os estudantes universitários, pensando agora mais na questão do ensino presencial, mas várias das estratégias, né, que nós estamos trazendo para vocês, talvez eu esqueci de citar isso mais no começo da demonstração, mas várias dessas estratégias, elas servem para o ensino presencial, servem para o ensino remoto, servem para o ensino à distância, independentemente da modalidade, né? Essas estratégias, elas são extremamente importantes. Se você não está assistindo, por exemplo, as anotações, né, no começo da apresentação, né? Se você não está assistindo uma aula presencial, mas talvez o seu professor tenha lhe enviado um vídeo com alguma explicação. Então, vale tudo do mesmo jeito, né? Fazer as anotações durante o que você está assistindo o vídeo que o professor enviou, ou algum outro vídeo que foi recomendado, ou algum vídeo que você encontrou na internet que é confiável, né? Então, fazer anotações sobre isso. Enfim, todas essas estratégias, elas estão um pouco independentes, relativamente independentes do formato de estudo, pelo menos a maioria delas. Agora, em relação ao ambiente de estudos, né? Pensando no que acontece muito no período de aulas presenciais, que às vezes os estudantes se mudam, né, para a cidade onde a universidade tem a sede e dividem um apartamento com 3, 4, 5 outros estudantes, um de cada área, né, e com rotinas e tempos diferentes de estudos. Então, estabelecer um ambiente que seja favorável à sua aprendizagem é extremamente importante. Se, de repente, se na casa, né, que você está dividindo no apartamento ou na república, que você está dividindo com várias pessoas, se não tem um horário que você possa focar nos seus estudos, talvez seja o momento de procurar um outro espaço, um outro local, se reorganizar para isso, né, uma biblioteca, uma sala de estudos, por exemplo, né, que possa ser um ambiente mais favorável à sua aprendizagem. E agora, na época de ensino remoto, né, às vezes uma simples mudança de horário de estudos, por exemplo, se você mora numa casa que divide a casa com muitas pessoas, com a sua família, por exemplo, né, e você não tem um espaço adequado, digamos assim, específico, né, para que você possa desenvolver o seu estudo de uma maneira mais reclusa, né, às vezes uma simples troca no horário de fazer as coisas pode ajudar muito também, né? Se você percebe que das 8 às 10 da manhã é um horário mais tranquilo, então quem sabe modificar um pouquinho a sua rotina de estudo e adequar nesse horário, né? Ou se a sua casa tem um cômodo onde você consiga fazer um estudo mais individualizado, né? Essas coisas todas, às vezes, são grandes desafios, né, gente? Eu sei que são grandes desafios, especialmente nos dias de hoje, para fazer o estudo remoto em casa. Nem sempre a gente consegue um espaço restrito, né? Mas são desafios que a gente tem que pensar alternativas, né? Só pensando alternativas dentro do contexto de cada um é que a gente vai conseguir estabelecer uma rotina melhor de estudos, um melhor ambiente de estudos. Programem também, é muito importante programar intervalos durante o estudo, né? Você programa, por exemplo, estudar durante 1 hora, né? Faz, quem sabe, um intervalo de 10, 15 minutos para poder relaxar um pouco, né? Para poder descansar e depois retoma aquela rotina de estudos. Essa programação dos intervalos também é muito, muito importante.
Claro, o contrário talvez seja complicado, né? Fazer 10 minutos de estudo e 1 hora de intervalo. É bom tomar esse cuidado para, né, para que os intervalos não sejam também muito extensos, né? Para que você consiga voltar para os seus estudos. Bom, esse ponto, né, do controle, controlar as emoções, o controle emocional e da ansiedade, eu até comentei com o professor Jander que certamente esse tema é extremamente importante, o tema da ansiedade, e ele poderia ser objeto de uma webinar inteira, né? Quem sabe, havendo espaço para isso ainda até o final do ano, eu acho que seria um tema extremamente importante, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Claro que nós não somos profissionais habilitados, né, na área de psicologia, mas alguma coisa a gente gostaria de trazer para vocês, né, sobre tudo que a gente está passando. E é claro que esse período influencia na nossa aprendizagem, né? Se você está fazendo alguma disciplina no modelo remoto, algum curso online, né? Ou se está tendo algum outro tipo de atividade que envolva aprendizagem, é claro que o período que a gente está passando tem implicações na nossa aprendizagem, né? Em particular, a ansiedade, né, gerada por essa questão toda do vírus, né, que está atravessando a vida de todos nós. Então, eu vou passar rapidamente aqui, mas algumas causas, né, que os especialistas colocam, né, especialmente em relação a esse período e a ansiedade, né, as incertezas em relação ao futuro, o medo da exposição ao vírus, a possibilidade de perda da subsistência, a sensação de que a vida parou, né, isso tudo é comum a todos nós nesse período. Então, se você estiver passando por isso e isso está influenciando, isso vai ter implicações na sua aprendizagem também, né? A ansiedade, por exemplo, alguns sintomas físicos e alguns sintomas psicológicos de ansiedade, sintomas físicos, a tensão muscular, dor de cabeça, aceleração do coração, dificuldade para respirar, insônia e pesadelos, suor exagerado. Psicológicos, o medo excessivo, preocupações excessivas, aumento da irritabilidade, falta de atenção, falta de memória, também que influencia diretamente na nossa aprendizagem, e algumas sugestões que a gente gostaria de deixar também, aproveitar esse momento que a gente está tendo, né, que para tentar, talvez, trabalhar um pouco melhor essa parte da ansiedade, né? Especialmente durante o ensino, na modalidade de ensino à distância, ensino remoto, né? É muito comum que a pessoa acabe se afastando muito da rotina de estudos que ela tinha quando as aulas eram presenciais. Então, é muito importante que você crie também uma rotina de estudos, uma rotina domiciliar de estudos, né, com alguns horários para estudar, né, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de descansar, o horário de estudar, o horário de assistir aquele vídeo, né, como o vídeo está disponível, né, o professor enviou um vídeo, por exemplo, e o vídeo fica disponível lá por o tempo que você precisar. Às vezes você pensa, não vou assistir hoje, mas eu assisto amanhã, mas daí amanhã surge alguma coisa para fazer, você pensa, não, vou assistir no sábado, e assim vai indo, né, vai postergando cada vez mais. Então, estabelecer essa rotina de horários pode ser alguma coisa muito importante. A alimentação também, alimentar-se bem, né? Como a gente passa muito tempo em casa, às vezes a gente se alimenta pouco ou se alimenta muito, né? Às vezes se alimenta muito, mas se alimenta mal, né? Então, ter esse cuidado com a alimentação. A prática de exercícios físicos pode também interferir bastante na aprendizagem, né? Então, você pode, hoje em dia, tem várias possibilidades, né, de recursos online que te ajudam na prática de exercícios, mesmo estando, né, em isolamento.
Talvez uma coisa mais relacionada à matemática aqui, né, que eu gostaria de citar, por exemplo, é que às vezes a gente estabelece alguns objetivos e esses objetivos são difíceis de serem cumpridos nos prazos que a gente estabelece, né? Isso cria uma expectativa e uma frustração em nós. Então, vamos supor que você tenha identificado uma defasagem no conteúdo de trigonometria, né? Que é um conteúdo de ensino médio. Então, você pensa, bom, eu tenho que recuperar este conteúdo, né? Resgatar esse conteúdo de trigonometria, porque ele vai ser importante na disciplina de cálculo. Então, você faz uma programação, né? Você faz um planejamento de estudar a trigonometria inteira em 2 dias, vamos supor. Daí você pega um livro clássico de trigonometria, de 200 páginas, começa a estudar, né? Chegou no final do primeiro dia, talvez você tenha conseguido, dependendo da bagagem que você já tem de trigonometria, talvez você tenha conseguido ir até a página 10, a página 15, ou até a página 50, não sei. Mas se você foi até a página 10, por exemplo, né, você pensa, puxa, mas eu programei para estudar trigonometria em 2 dias. E hoje eu consegui avançar só até a página 10. Então, eu tenho 190 páginas para o segundo dia. Então, esse seu objetivo que traçou talvez não estava alinhado com o tempo que você precisaria, né, para isso. Precisaria de um tempo maior. E isso criou uma expectativa e uma frustração ao final do dia, né? E isso tudo pode influenciar também em questões relacionadas à ansiedade. O hábito de ficar também constantemente se comparando com colegas, né, com os outros, né, em relação às suas aprendizagens. Às vezes pode ser positivo isso, em um determinado momento, mas fazer isso com uma frequência exagerada, sempre ficar se comparando com os seus colegas, pode ser algo prejudicial. Também muito importante, porque no fundo é você e a sua aprendizagem da pessoa aí, você tem que pensar no que você está aprendendo, no que você está avançando, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua história, né, de vida, de aprendizagens anteriores, então é muito importante tomar um pouco de cuidado com isso. E a última estratégia que eu gostaria de ressaltar para vocês seria a procura por ajuda. E eu acho que nesse ponto o Projeto Gama está muito bem inserido, digamos assim, na procura por ajuda. E que é uma estratégia, né, que você pode utilizar quando você percebe que tem uma dificuldade, digamos assim, um obstáculo pela frente, né, que é muito maior do que você consegue sozinho ultrapassar. Então, as instituições de ensino, de um modo geral, né, a UFPEL, o IFSU, elas têm já, digamos assim, redes de apoio para poder fazer essa ajuda, né, esse apoio para os estudantes que estão enfrentando essas dificuldades. Então, tem apoio pedagógico, tem apoio psicológico, tem apoio, por exemplo, no caso do Projeto Gama, apoio em matemática, né? Então, é importante saber o momento de pedir ajuda e dar este passo, né, procurando ajuda, né? E no tempo, saber o tempo de pedir ajuda, porque também procurar ajuda, né, digamos assim, às vezes um aluno chega na sala do Projeto Gama, né, os monitores que estão assistindo vão lembrar certamente de algumas situações assim, que na véspera da prova de cálculo, o aluno chega com o caderno ou com o livro e diz, olha, eu preciso aprender cálculo hoje porque a prova é amanhã. Então, claro que a gente sempre tenta ajudar ao máximo possível, né? Mas o espaço, o tempo é muito curto, né? De um dia para o outro, aprender talvez todo o conteúdo, às vezes até de um semestre inteiro, né? Na semana de exames, a pessoa começa, então, saber o tempo correto de procurar ajuda, né? Não esperar demais também. Começar a se programar, formar grupos de estudos, é outra coisa extremamente importante com seus colegas de turma.
porque nos grupos de estudo, além de você aprender muito com os outros, você aprende também ensinando para os outros, né, o que você sabe, ajudando os outros. Às vezes, numa tarde de estudo, né, surgem dúvidas de outras pessoas que vão te perguntar alguma coisa ou que vão se perguntar entre si, dúvidas que você nem imaginaria, né, você não se daria de conta, e num grupo de estudos essas coisas aparecem. Então, procura por ajuda de colegas também é um recurso importante. Bom, então, como eu disse, o Projeto Gama, né, ele é também um desses recursos que procura por ajuda institucional. E como último slide aqui da apresentação, eu gostaria de frisar, então, que esse é um processo, digamos assim, né, no qual é muito importante que você dê o primeiro passo, né? Então, eu coloquei algumas imagens aqui tentando representar isso, né? Quando você pensa em fazer estabelecer objetivos, fazer planejamentos, monitoramento, autoavaliação, criar uma agenda, né, investir tempo para fazer uma agenda, organizar uma agenda de compromissos, de atividades, fazer anotações durante a aula. Talvez muitas dessas estratégias vocês já utilizem com muita frequência, né? Talvez como eu, né, assim como eu, utilizavam sem saber, sem pensar que isso é de fato uma estratégia de aprendizagem, né? Simplesmente fazem porque percebem que isso é benéfico para a aprendizagem, mas nunca se deram de conta, talvez, que isso é uma estratégia de aprendizagem que vocês desenvolveram, né? E algumas estratégias que a gente apresentou aqui, que a gente sugeriu, elas vão ser mais convenientes para alguns, para outros não, né? Cabe a cada um olhar para essas estratégias e pensar, bom, aqui pode ter algum ponto dessa apresentação que eu achei interessante, que eu posso me apropriar disso, né, e começar a fazer, né? Mesmo que da primeira vez não saia exatamente como você planejou, né, mas é muito importante tentar planejar isso, tentar fazer esse processo, né, dar os primeiros passos, mesmo que as primeiras tentativas sejam, digamos assim, um desastre, mas certamente essas estratégias podem, essas e tantas outras, né, podem contribuir muito para a aprendizagem. Eu coloquei aqui as referências que nós utilizamos para essa apresentação. Esses 3 livros, eles são livros muito interessantes, especialmente para quem está ingressando na universidade, porque os personagens, né, os 2 personagens aqui, o Gervásio e o Eupídio, né, são 2 personagens que contam um pouco da sua trajetória como alunos ingressantes da universidade, e de uma forma muito didática e muito bem humorada, né, e introduzindo esse tema das estratégias de aprendizagem dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto da autorregulação da aprendizagem, que a gente utilizou também para fazer essa apresentação, mas que nesse momento a gente não vai aprofundar muito. Então, muito obrigado, está aqui o e-mail do Gama também, eu espero que tenha sido de importância para vocês, né, que tenha alcançado as expectativas de vocês, o material que a gente preparou. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, ao professor Cícero e à professora Regiane pela palestra e parabenizar vocês pelo Projeto Gama, que eu acho que é um projeto muito importante e tem, então, a oferecer e a facilitar, né, para os alunos essa parte relacionada à matemática, que a gente sabe que
tanto nos cursos de engenharia como em outros cursos, acaba sendo uma barreira inicial para os alunos, ou uma dificuldade inicial, né? Então, agora o pessoal pode fazer perguntas aqui no chat, ou se quiser abrir o microfone, a câmera também, pode participar. Aqui a gente tem várias pessoas dando os parabéns para vocês, tanto pela apresentação quanto pelo projeto. Com certeza, essas estratégias que o professor Cícero apresentou, elas não são apenas para matemática, mas com certeza se aplicam às mais diversas disciplinas, né? Eu sempre pergunto para os alunos quando eles vão olhar essas fotos de novo, né? Porque é muito fácil tirar a foto, deixa lá no celular, mas o que adianta, né? Então, eu acho que é muito importante. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende mais pela visão, né? Olhando. Isso é de cada um, assim, mas eu acho importante, como o Cícero falou, fazer anotações do lado, tá resolvendo alguma coisa no quadro, o professor, o aluno escreve o que significa aquela resolução, né, cada etapa da resolução. Eu aprendo muito assim, então eu sempre digo para os alunos mesmo, quem copia formulário do colega, eu digo que não é muito produtivo isso, porque cada um fazendo o seu formulário já está aprendendo ali, já está memorizando, né? Então, acho importante isso, né? De não tirar foto do celular, mas de copiar o conteúdo. No meu caso, também, né, assim, às vezes eu até fico impressionado, assim, na época, a gente não está com aulas presenciais, né, mas às vezes a gente, né, está terminando de fazer uma apresentação no quadro, alguma observação, uma resolução de algum exercício, e você está terminando e já saltam, assim, 4, 5 alunos com o celular te pedindo licença, né, para você não sair na foto, porque... isso quando não tiram, os alunos tiram, às vezes eu estou de costa ali escrevendo no quadro, depois que eu vou ver no grupo que a gente tem lá no WhatsApp que foi tirada aquela foto, eu nem sabia, né, não dá tempo nem para eu arrumar o pouco cabelo que eu tenho ainda, né, mas não dá tempo para nada, e assim, às vezes eu penso até que eu fiz uma obra de arte no quadro, alguma coisa assim, porque é uma afobação grande para tirar aquela foto que eu até olho para o quadro de novo e penso, espera aí, o que foi que eu escrevi aqui? Eu acho que não era a resolução do exercício que eu estava pretendendo, mas eu acho que é muito por aí, né, assim, a escrita tem um papel muito importante, eu acho, né, então fazer a escrita, o seu resumo, eu acho que é mais ou menos por aí, né, a conscientização, né, será que fazer uma foto do quadro do professor, né, uma foto do resumo do seu colega vai ter o mesmo benefício para a sua aprendizagem, né? Eu acho que, na minha opinião, assim, vai muito de cada aluno, né? Porque, às vezes, a pessoa já desenvolveu uma habilidade com aquele conteúdo que ela olha a lista de exercícios e diz assim, olha, esses exercícios todos eu sei fazer, eu não preciso fazer, e realmente não precisa fazer, porque ele já só de olhar para o exercício, ele já sabe, né, como é que ele procede, quais são os recursos, as estratégias que ele vai utilizar naquele exercício, os conteúdos envolvidos, e talvez para outros, né, precisa fazer, além dos exercícios sugeridos pelo professor, resolver outros exercícios, outros problemas, né, pensar em exemplos para assimilar melhor aquele conteúdo. Então, vai muito de cada aluno, né. Eu tenho uma pergunta para vocês também, mas mais pensando no projeto Gama mesmo. Como que, assim, vocês veem as principais causas das dificuldades em relação à matemática, ou principalmente essa dificuldade inicial que os alunos têm? E se, por exemplo, assim, depois do cálculo 1, vocês veem progresso significativo nos alunos ou acham que essa dificuldade permanece ainda? Rejane, queres responder? Bom, o problema na matemática que eu vejo é, como o Cícero falou na apresentação, que a gente precisa sempre do conteúdo anterior, né, para poder avançar. É muito linear o aprendizado.
Então, isso também se repete no cálculo 2 ou até no cálculo 3, onde a gente precisa bastante dos conteúdos de cálculo 1 e cálculo 2. Então, se o aluno não conseguiu chegar num determinado nível, numa determinada disciplina, depois avançar fica bastante difícil. Então, é isso que os professores do cálculo 1 falam, que falta base para os alunos, né? Não tem ali o conteúdo mínimo que a gente precisa para poder avançar. Às vezes a dificuldade não é no cálculo, mas é anterior ao cálculo, né? E especialmente, assim, os alunos que participam do Gama, e até nas minhas turmas também, eu percebo que quando eu pego a mesma turma em cálculo 1 e depois em cálculo 2, vamos supor, né? Eu percebo, assim, um grande... Às vezes o cálculo 1, ele é uma barreira mesmo, né? É um impacto grande. Então, quando você está no cálculo 2, você já entendeu mais ou menos, né? Já se entendeu, já está entendendo melhor a forma com que você aprende também, né? Então, eu acho que dá para perceber uma diferença grande. Mas o resgate de conteúdos que a professora Regiane falou é extremamente importante em todas as disciplinas, né? Porque às vezes em cálculo 1 você utiliza muito funções, vamos supor, né? E no cálculo 2 você já tem um pouco de geometria, também além da parte de funções, que talvez você vai precisar resgatar, mais trigonometria ainda do que no cálculo 1. Então esse resgate ele é contínuo, né? Eu tenho uma pergunta desde a época que eu era estudante, na verdade, do curso de licenciatura, né? Os alunos que possuem bastante dificuldades, assim, que você consegue identificar. Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Consegue identificar bastante dificuldades, assim, durante o curso, né? Principalmente no cálculo. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, né? Ela disponibiliza atendimento psicológico, né? Para os alunos, né, que têm bastante dificuldade, assim, em avançar, tem alunos que repetem bastante as disciplinas, né, ficam reprovando. Então, no tempo que eu era aluno, né, eu lembro que a PRAE, ela comunicava esses alunos para fazer um atendimento, né, e aí a partir desse atendimento era detectado que o aluno tinha problemas emocionais, tinha problemas não aprendia o cálculo, né, por decorrente desses problemas emocionais, né, então tinha essa parceria na época, né, da PRAE com os alunos. A minha pergunta é a seguinte, professores, vocês têm uma parceria, assim, com a PRAE, ou um número X de alunos que vocês conseguem identificar para encaminhar para a PRAE, assim, ou existe ainda, não sei se ainda existe esse atendimento psicológico, porque eu participei na época, né, que eu tinha muita dificuldade e me ajudou muito, e ajudou muita gente na época. Hoje em dia, uns colegas da engenharia, né, hoje trabalham e coordenam e comando o parque tecnológico lá, e se for observar, esses alunos eram, assim, baixíssimo rendimento em sala de aula, né, principalmente na disciplina de cálculo, e hoje estão lá, né, coordenando projetos inovadores, esse negócio do parque tecnológico que tem em Pelotas. Eu gostaria de saber se ainda tem essa parceria, e se não tem, se vocês não têm interesse, né, de fazer, porque é muito importante, né. Não sei Bacana. se a minha pergunta, eu falei muita coisa junto. Muito bacana esse teu depoimento, Gabriel. Inclusive, tu foste meu aluno em pré-cálculo, lembra? Exatamente. A gente tem sim, né, Cícero, uma parceria com a PRAE. Tu quer falar, por favor? Sim. Neste momento, né, a gente tem para cada turma que a gente abre, né, existe uma reserva de vagas, né, para os alunos que têm as bolsas da universidade, né, bolsa auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia. Então, no caso, por exemplo, de haver mais inscritos do que as vagas que a gente pode oferecer, a gente recorre a essas informações que o aluno presta já no ato da inscrição, de forma se ele é bolsista da PRAE. Prioridade, uma certa prioridade. Então, assim. Isso, exatamente. E eu acredito que, eu não sei como é que está a questão agora, Gabriel, na questão
do isolamento, da pandemia, né? Mas certamente a universidade tem ações, continuam ações, né, de atendimento psicológico para os atendimentos diversos, né, pedagógicos, psicológicos para os alunos. Não sei, talvez eu acho que a Amélia está presente, se a Amélia quisesse falar. Eu acho que responderam ali, Rafael, respondeu. Interessante, que bom que continua, né, porque isso é muito importante, muita gente não dá valor, né, acha que só fazendo exercícios, listas e listas de cálculo vai resolver, quando vê o problema é muito fora disso, né, e consegue atrair. Oi. Oi, Amélia. Eu vou desligar minha câmera, porque está travando. Oi. Tudo bem? Que prazer ver vocês, que saudade. Então, só para responder ao Gabriel, me lembro muito de ti, Gabriel, que participava das oficinas com a gente, que bom te ver, que bom esse retorno, assim, para nós, é muito bom, muito gratificante, e ouvir, assim, o professor Cícero me deu uma saudade enorme das oficinas, parabéns. Bom, então, só para responder, assim, ao Gabriel, nós temos ainda, assim, atendimento psicológico, tá? E pode pedir online. Nós estamos sempre, assim, à disposição dos alunos, né, da UFPEL que precisarem. Tem também uma sala de atendimento psicopedagógico. Então, é só mandar uma mensagem, um e-mail. A gente sempre encaminha, né, para que as pessoas possam seguir sendo atendidas, até na pandemia agora, né, a gente continua fazendo atendimento online. E parabéns, viu? Parabéns mesmo. Gostei muito. Obrigada. Ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer mais uma vez, professor Jander, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, certo? Eu não sei, os alunos não perguntaram muito, eu esperava um pouco mais de perguntas dos alunos, mas, enfim, a gente está à disposição. Como a professora Regiane colocou ali o e-mail do Gama, a gente vai ter o maior prazer em conversar mais sobre essas estratégias, enfim, e agradecer também a presença de tanta gente querida, né, nessa apresentação, tanta gente conhecida, tanta gente que a gente conhece e admira, e em especial não posso deixar de registrar a presença das minhas orientadoras aqui, a professora Maria Helena e a professora Lourdes Maria, que se prestigiaram essa apresentação, e da Amélia também, né, que ofereceu diversas oficinas para os meus alunos das minhas turmas, e para as turmas do Gama também, há um tempo atrás, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Enfim, agradecer a todos os professores presentes também, pessoas que prestigiaram, né? Espero que os alunos tenham gostado do que a gente preparou também, e muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, uma boa noite, cuidem-se todos e até uma próxima.